Bom dia, estamos aqui para mais uma live 7h50, atrasadíssimos. Hoje peguei trânsito, tava meio complicado, mas estamos aqui, passar uns minutinhos aí com vocês. Daqui a pouco já tenho que ir para academia também, compromisso marcado com a musculação. Bom dia, dona Elisângela, como é que a senhora está? Hoje estou aqui tomando um cafezinho. Bom dia. E vamos lá, né? Para mais uma semaninha. O ano já passou de 2/3, então tá acabando. E vamos, nessa reta final desse ano aí, aproveitar o máximo que a gente puder. Dona Elisângela tá bem, graças a Deus. E aí, tem alguma pergunta, Dona Elisângela? Ou alguém mais tem alguma pergunta pra gente poder conversar? Lia, bom dia, Dona Lia, como é que a senhora está? Espero que esteja bem. Vamos lá, mais um dia. Segunda-feira é um dia difícil de levantar, até pegar no ritmo de novo, vai um tempinho. E aí, povo? Dona Elis, bom dia. Sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema especial que vocês queiram falar? Tirar alguma dúvida sobre alguma doença? Algum suplemento sobre o protocolo Coimbra, dieta do protocolo Coimbra? Vamos aproveitar esse tempo para a gente poder melhorar aí a nossa saúde, melhorar, ter mais energia. Vamos lá, povo. Aproveitar bem o nosso tempinho aqui. Elis, doutor, adenomiose só cirurgia? Então, Elis, adenomiose é uma doença bem específica, né? É uma doença ginecológica que geralmente se tenta antes a tratamento hormonal para depois tentar o tratamento cirúrgico. Cirurgia sempre é a última opção. A gente sempre tem que ir do menos invasivo para o mais invasivo. E quando eu era residente de cirurgia, uma vez que eu aprendi algo que para mim fez muito sentido. É muito mais difícil você tomar a decisão de não operar o doente do que operar. Porque, tecnicamente, fazer a cirurgia, você vai lá, faz o passo a passo e, entre aspas, resolve o problema. Só que se for uma condição que fazer a cirurgia não vai resolver o problema, não adianta você operar. Você vai só piorar a situação da pessoa. Toda cirurgia, ela por minimamente invasiva que seja, por menos invasiva, por menos complicada que ela seja, ela sempre vai gerar um estresse para o nosso corpo. Nosso corpo ele não foi feito para sofrer ali as consequências de uma cirurgia, como se fosse um trauma para o nosso organismo. Então você está ali abrindo os tecidos, você está acessando muitas vezes cavidades que não deveriam ser acessadas naturalmente. Então você vai acabar tendo ali uma série de repercussões para o corpo todo. E aí essa cirurgia ela tem que ser muito bem indicada para poder realmente ter um benefício para a pessoa. Muitas vezes se opera o doente e a pior coisa que tem é você ter resolvido operar essa pessoa. Um exemplo disso, por exemplo, a pessoa que está com uma pancreatite. A menos que seja uma pancreatite necrohemorrágica, que é uma situação gravíssima, você operar a pessoa vai ser ali péssimo para ela. Vai ser uma chance aumentada dela morrer por conta da cirurgia. Então a cirurgia em si ela tem que ser muito bem indicada. E geralmente o ginecologista ele vai tentar atuar para evitar esse tipo de cirurgia também na adenomiose. Então sempre tem que procurar uma opinião para ver
que pode ser feito sem precisar invadir o seu corpo, sem precisar de fazer um procedimento mais delicado, um procedimento mais invasivo. Dona Elisângela, sobre a própolis. Pode ser usado para quem tem micose no dedo? Sim, própolis pode ser utilizada para quem tem micose no dedo, porque própolis é uma substância que tem efeito antifúngico também. Inclusive tem vários estudos mostrando isso. Inclusive também dá para tratar candidíase vaginal com própolis. Inclusive tem uns óvulos, como se fossem umas bolinhas, que é para ser colocada intravaginal, que você pode utilizar como um tratamento para você tratar candidíase. E o princípio ativo que é utilizado nessas bolinhas é justamente a própolis. Então é uma substância aí que é riquíssima em efeitos benéficos para o organismo, e ela em geral tem efeito antimicrobiano bem interessante. Ela também é boa para matar vírus, como o vírus da herpes. Então ela reduz ali a capacidade do vírus de se multiplicar. Então a própolis ela é bem interessante em vários sentidos aí. Dona Sara, bom dia. Dona Elisângela, seria própolis verde? Em geral, todos os tipos de própolis têm esse efeito antimicrobiano. Elisângela, própolis verde, ela é uma das opções que é interessante, mas os outros tipos de própolis também são aí interessantes. Vocês sabem por que é diferente a cor da própolis, não? Tem própolis verde, marrom, preta, vermelha. Danda Carrilho, doutor, como dar própolis para criança de 1 ano, alcoólico ou não alcoólico? Então, Danda, o alcoólico ele tem um sabor muito difícil de você dar para criança, porque ele é mais pungente, ele é mais forte, então ele arde mais, ele tem um sabor mais amargo, ele é bem mais difícil de você dar para uma criança, mesmo você misturando em algum suco, algum chá. Já o própolis aquoso, ele é uma forma mais suave que você pode dar. Só que tem a questão, o própolis alcoólico, ele tem um efeito anti-inflamatório maior, um efeito antioxidante maior. Então é mais difícil você dar, mas o efeito vai ser um pouco melhor. Então tem que ver se a criança aceita ou não o própolis. Sara Menezes, carne vermelha inflamatória podemos comer todos os dias? Então, a carne vermelha ela vai ter ali substâncias pró-inflamatórias sim, Sara. Principalmente dependendo de como você prepara essa carne. A carne, todo tipo de carne, quando é aquecida, ela vai sofrer uma série de alterações químicas que podem trazer malefícios no longo prazo. Uma das mais comuns que acontece, principalmente quando se prepara carne em alta temperatura e por período prolongado, é o processo que a gente chama de formação das aminas heterocíclicas. As aminas heterocíclicas são compostos parecidos com a toxina do cigarro, que aumenta o risco de câncer, que causa inflamação, que aumenta o risco de doença neurodegenerativa. Aquele queimadinho da carne que se forma é ali tem uma concentração alta dessas aminas heterocíclicas. Então, carne vermelha, defumado, são formas de alimento que vão aumentar o risco de você ter esse tipo de problema. Só que isso vai estar associado à frequência que você consome e à quantidade que você consome também. Então, se você quer comer carne todo dia, a chance de você causar algum efeito mais inflamatório vai ser maior, principalmente de acordo com a forma que você prepara essa carne, tá? As dietas, em geral, que as pessoas vivem por mais tempo, as dietas das Blue Zones, são dietas que você tem ali uma quantidade de carne vermelha muito menor. Geralmente, as pessoas consomem um corte mais magro de carne vermelha uma vez por semana, ou até não consomem carne. A dieta, por exemplo, de Okinawa, que é uma ilha pequena no Japão, dificilmente vai ter carne.
ali não é uma região que a carne vermelha ela vai ser muito fácil acesso. Então, nesse local, por exemplo, eles consomem praticamente só peixes. Aí consomem legume, fruta, aí tudo que você sabe já que faz bem para a saúde e que a gente não tem dúvida vai ser ali incluído na dieta. Então essas dietas que são mais coloridas, entre aspas, são dietas que têm um risco menor de você ter problemas. Uma forma de você reduzir a formação dessas aminas heterocíclicas na hora que você está preparando a carne é você preparar ela utilizando como tempero o alho, usando a cebola, que são ali componentes que ajudam a reduzir a quantidade de amina heterocíclica, tá? Mas consumir a carne vermelha todos os dias eu não consumiria. Algumas pessoas que fazem uma dieta carnívora que tiram todos os outros tipos de alimentos e só consomem carne. Minha opinião é que é uma dieta muito pobre, que você vai ter problemas aí no longo prazo. Nosso corpo também precisa de carboidrato, apesar de ser uma dieta que eles chamam de low carb e que tem uma tendência a ser mais anti-inflamatória, no longo prazo vai causar prejuízo. Também não foi estudado sim por muito tempo qual o tipo de impacto que essa dieta pode ter no longo prazo. Então a gente tem que ir acompanhando aí o que se estuda sobre esse tema. Maire Cuestas, doutor, já tive câncer de mama. Melhor escolher ômega 3 com mais DHA ou mais EPA? Então, essa questão de escolher mais DHA ou EPA vai depender também de outros fatores, né? Câncer é uma condição que você provavelmente teve. Aí a gente sempre pensa, se você tem um risco aumentado de ter uma doença neurodegenerativa, a gente vai pensar em aumentar a concentração de DHA. Se você tem uma tendência a ter mais doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, mais EPA vai ser interessante. Você tem que pensar também que o EPA ele é um tipo de gordura que vai ser transformada em DHA, pelo menos uma parte desse EPA, porque eles fazem parte ali de uma sequência de reações químicas de alongamento desse tipo de gordura que é o ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura que a gente chama de poliinsaturada de cadeia longa. Então são gorduras que têm a estrutura química delas mais alongada, tá? E o fato delas serem poliinsaturadas, terem algumas ligações duplas, vai fazer com que elas tenham ali propriedades especiais. Em especial, elas têm uma estrutura química que favorece ter mais fluidez na membrana das nossas células, tanto o EPA quanto o DHA. O DHA é o tipo de gordura mais difícil de o nosso organismo conseguir construir. Então, é uma gordura mais longa, a mais longa de todas aí desses ômega 3. O EPA e o ALA, que é outro tipo de ômega 3, são estruturas um pouco menores, tá? Nosso corpo ele tem enzimas chamadas de elongases que vão aumentando o tamanho dessas estruturas e vão converter o ALA em EPA e o EPA em DHA. Então essa conversão sucessiva ela vai acontecendo. Só que ela depende muito da quantidade também de ômega 6 que você consome na sua dieta. Então não basta você pensar no ômega 3, sempre tem que pensar em conjunto na quantidade de ômega 6, porque esse ômega 6 utiliza as mesmas enzimas para poder atuar nas suas reações químicas. Então essas enzimas, se você tiver muito ômega 6 em circulação, elas vão estar ocupadas com esse ômega 6, vão deixar de fazer essa reação de conversão do ômega 3, tá? Esse é um dos motivos que faz com que o óleo de linhaça, por exemplo, que é rico em ALA, seja uma opção ruim, porque essa conversão de ALA para EPA é uma conversão que é muito lenta e acredita-se que seja por conta do alto consumo de ômega 6 na dieta atual. Além disso,
essas reações químicas elas vão acontecer de acordo ali com a necessidade do organismo. Porque o EPA, por exemplo, ele dá origem a substâncias anti-inflamatórias. Se o corpo está mais inflamado, ele vai acabar tendendo a direcionar mais o EPA para poder produzir substâncias anti-inflamatórias do que converter para DHA. O ideal é que você faça um consumo aí mais direcionado. Sempre tem que ter o DHA e o EPA, mas essa proporção que vai diminuir um pouco. Em geral, os ômegas que você compra, eles vêm as duas frações ao mesmo tempo, só que às vezes vem mais EPA ou mais DHA. Então, no fim das contas, você vai consumir os dois, só que a proporção é um pouquinho diferente. Então, se você pensar em doenças neurodegenerativas, você vai pensar, ou quiser melhorar a saúde ocular, você vai pensar em mais DHA. Se você tiver uma condição inflamatória, um risco cardíaco maior, aí você vai pensar mais em EPA. Se você quiser diminuir o colesterol, vai pensar mais em EPA. Bom dia, dona Cleide. Dona Elisângela, muito obrigado. Estamos aí, juntos. Lili Laurete, bom dia, dona Lili. Pacientes protocolo pode tomar chá da casca de jabuticaba? O único chá, os chás que são proibidos no protocolo são o chá de folha de amora e chá que é o muji chá, que é um chá japonês feito de cevada. A princípio pode sim, Lili, mas sempre tem que ter cuidado aí com substâncias que a gente não sabe direito se tem muito cálcio ou não. Então é importante dar uma pesquisada, ver se esse chá da casca da jabuticaba tem muito cálcio. Acredito que não, mas tem que dar uma pesquisada. Salustiana, quem tem doença inflamatória intestinal e faz protocolo Coimbra pode extrair dente? Sim, Salustiana, não tem nenhuma contraindicação se fazer uma extração dentária. Mas é um paciente que pode complicar mais, né? Pelo fato dele ter doença autoimune. O fato de fazer protocolo Coimbra não impede ele de extrair o dente, tá? Mas tem que ter cuidado com essa questão. Saúde e água Canguém. Estive em Okinawa em junho. Que legal. Comemos muito legume cozido. Pois é, eles consomem bastante legume cozido lá. Okinawa aí é um dos locais onde tem uma longevidade maior. Atualmente existe uma preocupação porque os McDonald's e os outros fast food já chegaram na ilha também. Então acredito que essa população já no futuro ela não consiga manter essa longevidade tão grande da maior parte da população ali passados 100 anos de idade. Isso aí é um dos avanços aí da evolução do ser humano. Infelizmente, às vezes evolui para pior, né? Dona Cleide, misericórdia, estou tomando chá de amora por conta dos fogachos. Não pode, dona Cleide. Tá na dieta mais recente agora. Eu andou pesquisando sobre essa questão do chá de folha de amora e se viu que tem bastante cálcio. Dona Cidinha, bom dia, doutor Cláudio. Qual a diferença dos própolis? Própolis, de acordo com a planta que deu origem a ele, ou a maior parte das plantas, vai ser ali um tipo diferente de própolis, né? Própolis verde, por exemplo, ele é feito a partir do alecrim do campo, que é uma planta que eles chamam também de vassourinha, e aí a abelha ela usa principalmente as substâncias provenientes desse tipo de planta, vai dar o própolis verde. Própolis marrom, ele é um própolis onde a abelha ela vai utilizar várias plantas diferentes e vai dar esse aspecto mais marrom. Própolis vermelho vai ser originário de uma planta que ela é uma planta vermelha, chama rabo de bugio, que acontece principalmente lá na região de Alagoas, no litoral do Nordeste. E esse tipo de própolis vermelho, por exemplo, ele tem algumas substâncias que têm propriedade anticancerígena. Então já
tem uns outros benefícios que você encontra em menor escala em outros tipos de própolis. Então, dependendo dessas substâncias que estão presentes ali, que são formadas a partir da planta que a abelha usa para poder fazer a própolis, você vai ter propriedades diferentes, tá? Rosemary Carvalho, o que é protocolo Coimbra? Rosemary é um tratamento com doses altas de vitamina D para tratar doenças autoimunes. Então, tratar esclerose múltipla, artrite reumatoide, psoríase, vitiligo, dermatite atópica, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, artrite psoriásica. Aí tem uma quantidade enorme de doenças autoimunes que você pode tratar com esse tratamento com doses altas de vitamina D. Para fazer esse tratamento, a pessoa tem que estar disposta a fazer uma dieta com restrição de cálcio e também fazer uma hidratação de 2,5 litros de líquidos por dia. Então é um tratamento aí que pode ser bem interessante para quem tem doença autoimune, para evitar principalmente o uso daquelas substâncias que se utilizam para tratar doenças autoimunes, são os imunossupressores, imunobiológicos. Mia Munhoz, bom dia, doutor. Doutor, pode nos ensinar a comprar um sal de qualidade? Então, você pode comprar sal integral, sal... Hoje em dia já vende no mercado, né? Todas essas marcas maiores, pode comprar sal de Mossoró, sal rosa do Himalaia. Essas marcas maiores já começaram a vender esse tipo de sal. E aí você consegue comprar esse sal e utilizar. Então são tipos de sal que eles têm não são refinados, né? Quando você refina o sal, você perde a maior parte das substâncias químicas ali que são interessantes, que podem ser benéficas. Então é bom ver essa questão aí do grau de refinamento do sal. Quanto mais refinado ele for, mais pobre esse sal vai ser. Então sempre procure um sal que seja mais integral, que seja menos processado, tá bom? É isso, pessoal, estamos aqui começando outra semana, vamos finalizar aqui na nossa live. Eu tenho que ir para academia já, compromisso marcado com meu amigo o senhor Luiz, para a gente poder fazer o nosso treino hoje, e vamos que vamos. Desejo a vocês uma grande semana, um excelente dia, vamos que vamos, e até amanhã, 7:30 da manhã.